Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Deus seja louvado porque você parou o seu tempo para buscar o Senhor em espírito e em verdade, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua palavra através da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, lembre-se que nós estamos estudando o livro de Marcos. Se você ainda, filho de Deus, ainda não tem a lição de Escola Sabatina, vai lá, baixa o aplicativo Lição da Escola Sabatina, que você tem o aplicativo de uma forma gratuita e todas as lições anteriores e as que hão de vir será gratuitamente para você e você vai poder escolher o idioma em que você quer falar, que você quer escrever, que você quer ler a sua lição. Ah, tem mandarim, tem isso lá. Vai lá, baixe o aplicativo e fique por dentro, principalmente das novidades da Escola Sabatina. Mas agora que nós estamos aqui, 10 de agosto, meu querido, se você ainda não nos deu aquela moralzinha, não foi lá no YouTube, vai lá, filho de Deus, @PaulistaLeste, tá vendo que o GC aqui embaixo? Vai lá, clique no sininho e fique por dentro das novidades da nossa associação. E se você quiser ter um conteúdo só de Escola Sabatina, vai lá no Instagram e comece a nos seguir. mips.apl. Tá vendo aqui embaixo o GC? Vai lá, filho de Deus. Comece a nos seguir, que você vai ficar por dentro de toda a Escola Sabatina, dos rios, os cortes e os comentários que estamos disponibilizando ali, tá bom? Temos aqui a lição 7. Trouxemos aqui algumas pessoas extremamente importantes para a sociedade. Temos aqui o pastor mais conhecido pela área jovem, pelos desbravadores, pastor César, não, pastor César Nascimento, nosso MDA, departamental de desbravadores e aventureiros. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco novamente, que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor Jesus. Maravilha, Maranata! Então aí o povo aí que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus continue abençoando você, nossa família, como eu sempre digo, a nossa família de lenço. E muito obrigado pelo convite, que Deus continue abençoando, que esta mensagem possa chegar no coração cada dia mais dos nossos irmãos e prepará-los para a volta de Jesus. E temos aqui a presença da doutora Renata Donadelli, que é uma fonoaudióloga conhecida aí. Gente, vocês não conhecem a rede social dessa mulher? Vai lá para vocês verem a quantidade de seguidores que essa mulher tem. Mais de 200 mil seguidores. Depois empresta um pouco para nós, porque a gente está meio defasado nessa situação. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. A doutora tem um lindo ministério pela Igreja Adventista, tem dado o seu tempo, cuidado, muitas das vezes, dos nossos filhos, atendido nossos filhos. Muito obrigado por toda a cortesia e o carinho que você disponibiliza às famílias pastorais. Deus te abençoe, querida. Manda um abraço pro teu povo. Muito obrigada, pastor, mais uma vez estar aqui, é um prazer. E eu quero mandar aqui um beijo para toda a minha família, quero também mandar para todos os meus seguidores, as mamães e fonoaudiólogas que me seguem. Então, um beijão para vocês e vamos estudar a palavra de Deus, né? E temos aquele que é conhecido como o grande Lion da Paulista Leste. Lion, não é, pastor César? Lion. É o apresentador do No Contexto, pastor Fabrício Leão, que é o nosso líder jovem dos universitários e de música da Associação Paulista Leste. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela parceria e por ter sido uma inspiração pra gente aí no podcast. Deus te abençoe, meu querido. Prazer nosso, Léo. Bom estar com vocês aqui, pastor César, Renata, a você que está ouvindo, acompanhando a gente em algum lugar aí dessa semana incrível que Deus tem separado pra gente. Espero que a gente cresça juntos aqui, aprenda, se desenvolva e aprenda qual é o chamado de fato do discipulado, né? Aí um convite, um chamado para cada jovem, para que a gente entenda, né, o chamado mais profundo do que isso representa, né? Que é seguir Jesus, tem um preço muito alto, né? Um cheiro aí, um abraço, nossos jovens universitários e músicos da nossa associação, muito bom estar com vocês e espero que você aproveite ao máximo os ensinamentos de Cristo para nós nessa semana. Amém. Tamo junto, Léo. Tamo junto. Muito bem, lição. Estamos na lição 7, Ensinando Discípulos, parte 1. Vamos fazer uma oração, pedir uma bênção de Deus. Pastor César, você pode nos abençoar nesse momento? Sim, vamos orar. Nosso bondoso Deus, nós estamos elevando a nossa voz a Ti para, em primeiro lugar, Te agradecer e também, Senhor Deus, para pedir que o Senhor se faça presente na recapitulação desta lição, que tudo aquilo que o Senhor for falado aqui sirva para levar ainda mais os nossos ouvintes ou aqueles que estão assistindo para mais perto de Cristo Jesus. Amém. Abençoe-nos com a unção do Teu Espírito Santo
É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 O verso para memorizar, Marcos capítulo 8, verso 34 diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: Se alguém vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é um dos textos mais emblemáticos que Jesus fala a respeito sobre a renúncia de si próprio, né? E a lição, ela começa a dizer algumas coisas importantes para nós, que o livro de Marcos ele se concentra, grande parte dele, em quem é Jesus. E agora nós vamos aprender a respeito sobre um pouquinho sobre o ser humano. O que a gente precisa fazer para ser semelhante a esse exemplo para nós. Como que nós podemos trazer isso para os nossos professores, os nossos alunos? Essa parte importantíssima. Se alguém quer seguir a Cristo, negue a si mesmo. Como que nós podemos levar isso para os nossos queridos que estão nos assistindo? Olha, eu fiquei assim pensando, né? Porque às vezes a gente pensa em discipulados, a gente sempre imagina um processo na nossa vida sempre de crescimento, né? De prosperidade. Vende-se uma ideia de seguir Jesus estar disposto a superar tudo, né? Enfrentar tudo, né? Não vem mais traumas, não tem mais dificuldade, não tem mais nenhuma limitação na família e tal. E essa não é a realidade da Bíblia. Você percebe que há essa busca do evangelho aqui de Marcos para dar uma noção sobre quem era Jesus. Ele é muito recorrente essa pergunta, até o momento que ele faz isso diretamente para Pedro, né? E Pedro responde. Mas na segunda parte do livro, quando Jesus começa a falar para ele que de fato, para onde ele iria, o que era de fato segui-lo, que preço teria que pagar. Tanto que acho que Pedro ficou meio que assustado, né? Quando ele começa a descortinar diante dos olhos dele. Olha, na realidade eu estou indo morrer. O filho do homem vai ter que morrer, eu vou para uma cruz. E aliás, não é só eu não, tá? Quem quiser me seguir vai ter que tomar a cruz. Por isso também, né? Então, o discipulado, é claro que, como também, né, o Jesus tem falado, né, no caso deles e no nosso também, nos últimos dias, vai ter também, né, essa morte física, real, como foi no caso deles também. Praticamente todos os profetas no passado passaram pela mesma situação, pagaram com a própria vida, e Jesus dá essa máxima, né, você quer ganhar a vida eterna, então tem que perdê-la. A física é uma consequência, a realidade pode acontecer, como no caso foi com Jesus, mas já que fica um pouco da hipérbole que ele sempre usou no Evangelho de Marcos, né? Ele está usando para falar de uma outra morte, né? Uma morte até, quem sabe, mais significativa, cotidiana, diária, né? Que todos temos que passar, que é de reconhecer que fazer a vontade do nosso eu, fazer a nossa própria vontade, não é seguir o caminho do discipulado. O caminho do discipulado envolve negar-se todos os dias, né, e decidir fazer a vontade de Deus e andar no caminho que Jesus andou, né, porque se ele viesse aqui fazer a vontade dele, a gente não estaria aqui, né, e é o que ele contrapôs Pedro. Pedro, é o seguinte, eu tenho que morrer, se eu não morrer, não tem vida para vocês. E embora ele não tenha entendido a princípio, eu acho que é um desafio para nós também entendermos, né, que seguir a Jesus significa morrer diariamente para o nosso próprio gosto, nossa vontade, que muitas vezes é autodestrutiva, né, corrosiva. Então é importante que a gente entenda esse ensinamento duro, mas muito forte, que Deus quer descortinar. Estou vendo aqui a imagenzinha aqui, o que ele quer descortinar para nós, esse caminho que leva à cruz. E como é difícil negar-se a si mesmo, não é? Por mais que eu fui criada na igreja, então eu me lembro, né, assim, cenas do jardim da infância, então eu fui criada dentro dessa realidade, então para mim sempre foi muito fácil, né? E acho que eu tive momentos na minha vida que eu escolhi, olha, eu gostava de escola cristã de férias, eu gosto disso, e eu escolhi o que eu ia fazer para servir a Deus. Com o passar dos anos, Deus me mostrou que não era o que eu escolhi, é o que Deus quer para mim. E então, vejam, e os meus planos todos dentro, se a gente for ver, dentro dos nossos princípios. Então, assim, é difícil a gente negar a si mesmo, porque às vezes a gente se perde dentro do propósito. Porque você não está negando a si. Você está escolhendo como servir. Mesmo dentro da igreja. Quantas vezes é dado, às vezes, uma função para a pessoa e a pessoa fala, não, mas eu não queria isso, eu queria tal coisa. Porque a sua vontade é tal coisa. Eu me lembro, várias vezes, eu também fiz isso. Mas eu estava numa situação que era ou eu mesma. Eu não tinha como escolher. Depois aquilo me apaixonei, né? Então é difícil a gente negar a si mesmo. Às vezes a gente está até achando que está negando a si mesmo, mas não. Porque é uma questão de deixar o controle, né?
Verdade. Muitas vezes a gente acaba sendo egoísta, a gente pensa mais na gente, no nosso bem-estar, do que no bem-estar do próximo, ou mesmo de fazer a vontade de Deus. Ellen White tem até escrito ali um texto dela, que está lá no livro Caminho a Cristo, que ela diz que a luta mais difícil a ser travada no coração humano é a renúncia do próprio eu. É a luta mais difícil, porque a gente vai contra a nossa vontade para poder fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele está dizendo aqui o seguinte, então, tá dizendo, ó, você quer vir após mim? Você quer me seguir? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certa vez eu vi um pregador falando, achei muito interessante o que ele disse que dentro do nosso coração, dentro do coração humano, tem um trono e uma cruz. Aí ele diz assim, ó, se o eu estiver sentado no trono do teu coração, Jesus vai estar na cruz. Mas se Jesus estiver sentado no trono do teu coração, então quer dizer que o teu eu vai ter que estar inevitavelmente na cruz. Então, Ótima ilustração, hein? E quando a gente começa a analisar essa questão de você saber aonde está o seu eu dentro de si, você começa a enxergar claramente as coisas que Deus quer para a tua vida, né? A lição de domingo, ela fala de uma forma bem aberta a isso, no contexto assim, que é preciso você começar a enxergar com os olhos de Jesus as coisas, não somente para a tua vida, mas para a vida dos outros. Aqui a gente tem um contexto claro, né? Por que Jesus teve que fazer duas ações ali para aquele homem poder receber um milagre? Não era mais fácil Jesus só falar e as coisas acontecerem? Mas havia um propósito. Às vezes nós não entendemos o porquê que nós passamos por algumas coisas. Mas existe um propósito por detrás de tudo isso. Como que nós podemos pedir a Deus para enxergarmos mais claro o propósito dele para a nossa vida? Como a gente pode trabalhar isso no âmbito espiritual, pastor Luiz? A gente não gosta de processo, né? Não. O processo demora, né? A gente é muito imediatista, né? A gente quer as coisas resolvidas rapidamente. E eu acho que essa experiência de Jesus com esse cego, né? Diferente das outras pessoas que ele curou e tal, ele deve nos ensinar essa realidade de que às vezes a gente precisa passar por um processo para a gente entender melhor as coisas, né? A gente precisa, às vezes, de forma didática, Deus permitir que a gente passe, e até de forma recorrente por algumas coisas, para que a gente reconheça que, às vezes, aquele caminho não é o melhor, né? Aquela escolha não é o melhor. E a experiência do cego, ele refletia muito bem a experiência que os discípulos precisavam passar, porque Jesus, por mais que ele fosse claro em algumas vezes, né, ele era claro, né, e também às vezes respeitava a nossa incapacidade de entender as coessas, ele falava às vezes, de vez em quando, né, tem coisas que vocês não vão suportar, então não vou falar tudo de uma vez não, tá? Mas essa experiência do cego representava muito bem, achei legal ele só mencionar isso, de que era a mesma experiência que os discípulos precisavam passar, para compreender, tentar ampliar de forma mais clara o que de fato Jesus queria fazer. Até então, a preocupação de Jesus era, vocês sabem quem eu sou? Agora a preocupação de Jesus era, você sabe para onde eu vou? Você sabe o que eu vim fazer? E o que deve fazer todo aquele que também me segue? E acho que Jesus tem um profundo interesse que a gente entenda de forma clara, né? Às vezes a gente às vezes deturpa demais o que Jesus quer nos ensinar. E eu fico pensando, porque Ellen White também menciona, né, que só foi após a morte de Jesus e após eles irem para Jerusalém e receberem o Espírito Santo que eles começaram a entender o que Jesus queria ensinar. Começaram a entender o que representava a morte dele, por que ele teve que passar por tudo aquilo que eles haviam estudado no passado, ou pelo menos deveriam saber, que os profetas haviam ensinado, os detalhes, né, da morte de Jesus, como ele deveria entrar em Jerusalém, todo o processo, como ele seria rejeitado, como ele seria morto, e parece que tem coisas que são tão óbvias, mas a gente às vezes insiste em não seguir, né? Eu percebo um profundo interesse de Deus de demonstrar para a gente uma visão cada vez mais clara do que Ele espera da gente, para onde Ele quer que a gente vá, e que a gente entenda o que de fato é seguir Jesus de perto, né? Eu acho que é difícil para a gente. Então, acho que por isso Deus ele insiste em repetir e respeita etapas, né? Para que a gente tenha uma visão mais clara sobre o que significa segui-lo de verdade. É incrível que o nosso Criador, que nos entende, ele respeita etapas. E a gente, que deveria pôr nas mãos de Deus, não, a gente não respeita etapa, a gente quer tudo no 2x. Não dá para adiantar isso? Não dá para adiantar? Né? Então, quantas vezes a gente reclama de alguma coisa, aí alguém vem e fala, mas é o processo, confia no processo. Aí você fala, é mesmo. Não é? Verdade. Eu gostei também aqui, porque é o seguinte,
aqui mostra, é quase que uma parábola viva aqui, uma parábola da realidade que Jesus estava fazendo aqui com relação àquele cego. Por quê? Porque aquele cego, ele também tinha uma questão ali espiritual que os discípulos estavam vivendo naquele momento. Porque os discípulos até então, Jesus olha para eles e olha, me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Para eles estava tudo certo. E eles não estavam entendendo ainda qual que era o custo desse ministério, qual que era o custo desse discipulado. Porque tinha um custo e Jesus agora começava a dizer para eles, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue nas mãos das pessoas, eu vou ser crucificado. Jesus começa a falar sobre isso e eles não começam, não tem entendimento no momento sobre isso, sabe? E nem enche conversa, ninguém quer conversar sobre isso, né? Exatamente, não queriam conversar, não queriam conversar. Eu achei interessante uma parte aqui, por exemplo, quando fala sobre isso, então Jesus está usando como se fosse uma parábola. Viu? Por quê? Primeiro, Jesus ele pega o cego pela mão e ele leva o cego para fora da cidade. Ele pega o cego, mostrando a compaixão que Jesus tinha, né? Ele pode dizer, ó, me espera lá fora da cidade que eu vou realizar o milagre na tua vida. Não foi isso. Jesus pegou pela mão, ele sendo cego, e aí conduziu até lá. Eu acho interessante, um pastor, ele chega a dizer o seguinte, que cristianismo é uma religião de cegos que precisam de Cristo para ver melhor. Então, religião de cegos que precisam de Cristo. Nós também somos assim, somos cegos espiritualmente, e precisamos de Jesus para poder ver melhor. E é interessante que assim, os discípulos, eles então foram tomados pela mão, Jesus estava conduzindo eles, aí chegou um determinado momento que eles estavam vendo, mas era como se fosse, dizendo, eu estou vendo, mas parece que é como se fosse árvores. Que é isso, as pessoas são como árvores se mexendo e tal. Eles estavam vendo parcialmente que realmente era o reino de Cristo. Então, Cristo também, assim como ele teve a paciência e compaixão do cego, ele também tinha a paciência e compaixão com os discípulos. Então, Jesus, ó, na primeira parte do Evangelho de Marcos, ele mostra sobre quem ele é. Tanto que ele termina aquela parte perguntando, as pessoas estão dizendo que um é Cristo, que um é profeta, que outro é isso, que outro é aquilo. Aí Jesus agora pergunta para eles, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, ele diz o seguinte, eu achei interessante que a lição colocou assim, ó, diz que Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu Jesus como Messias. Gente, olha que fantástico isso aqui. Primeira pessoa, porque os demônios reconheciam, esse é o Messias, esse é o mestre, vamos sair daqui e tal. Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônio que reconheceu isso. Então, havia um processo, Jesus estava mostrando quem ele era. Agora, a questão é o seguinte, quando Jesus começou a mostrar para onde ele estava indo, aí eles estavam vendo como árvores. Jesus, não, vocês têm que enxergar nitidamente. Então tinha uma lição espiritual também nessa coisa. E o custo do discipulado ele é muito caro. Jesus ele deu toda a lição para o ser humano, né? Em nenhum momento Jesus falou também que quando as pessoas viessem até ele, iam ter uma vida de mar de rosas. O mundo passasse por aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele passou necessidade, ele passou frio, ele passou fome, ele foi traído. Jesus quase teve depressão lá no Getsemane. Todas as moléstias que o ser humano pode enfrentar nos dias de hoje, eu acho que não tem algum sentimento que Jesus não possa ter passado. Passou por quase, se não passou por todos ou por quase todos. Mas Jesus estava dando uma lição muito grande para os discípulos, mostrando que ele, como o grande Senhor, estava servindo para que mais discípulos pudessem ser alcançados. E essa é uma das fases mais difíceis do discipulado. Você fazer um discípulo melhor do que você. E Jesus, ele dizia para eles, vocês vão fazer coisas muito maiores que as minhas. Isso é um grande mestre. Um líder de verdade. Esse é o verdadeiro líder. Às vezes eu estou falando para um professor de escola sabatina, estou falando para um líder de igreja, que o cara é muito bom no que faz. É um cara que passa uma lição maravilhosa, é um cara que é um bom líder, mas ele não está fazendo discípulo. Então quer dizer que o trabalho dele ainda é ineficiente. Ele precisa fazer alguém melhor do que ele. Como que esse custo do discipulado é algo real para nós nos dias de hoje? Vai adiantar o senhor ter grandes regionais se eles não ensinarem um dia alguém a fazer o que ele fez, pastor? Vai adiantar o senhor ser o melhor departamental de desbravadores da Paulista Leste e um dia que a igreja precisar do senhor em um outro lugar, vai desabar tudo isso? Qual é o sentido de nós pagarmos um custo do discipulado e fazermos grandes líderes também? Verdade. Antes de responder essa questão aí, eu queria agradecer pelo Senhor, viu? A primeira vez que eu tive chamado de Senhor. É muito bom. Os tempos. Muito bom. Fiquei feliz agora. Gostei do respeito, né, pastor? Fiquei feliz agora. Eu tava querendo ser educado, tá vendo? Tá vendo, irmãos? A gente sofre, aqui tem. Mas não tem adianta. Mas o que você Essa falou... minha vasta experiência. Mas o que você falou é uma realidade, sabe?
a gente tem um custo para pagar pelo discipulado. E assim, a gente sabe que realmente o discipulado está dando certo quando a gente vê que há seguidores de Cristo, né? O discipulado é seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo. Isso tem um custo. Por exemplo, você citou aí desbravadores e aventureiros, e eu posso, logicamente, ir nesse caminho aí. Há um custo para você ser ali um líder de desbravador e aventureiros. Há um custo. Você, todo domingo, por exemplo, vai estar com o Clube de Desbravadores, e às vezes a família quer sair, quer ir em algum lugar, você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso ali. Às vezes sábado à tarde tem as programações do clube, às vezes tem o estudo bíblico, aí você vai em acampamento, você tem lá, fica lá dormindo no acampamento, a meninada toda junto, aí quando chega lá de noite, 3 da manhã, tem um desbravador lá dizendo, eu tô com dor de barriga, tio, me leva no banheiro. Você vai ter que ir lá, vai levantar 3 da manhã, leva o menino pro banheiro, sabe? Tem um custo, às vezes, até financeiramente falando, para quem é um líder de desbravadores, porque às vezes você vê ali o menino tá sempre junto e tal, e não tem condições de ir no Campuri. Às vezes o Campuri não fica barato, você vai lá e você dá dos seus próprios recursos, então você investe recurso financeiro, você investe recurso de tempo, você investe seus talentos ali. Há um custo para isso. E eu estou usando aqui uma ilustração de apenas um ministério da igreja. Nós temos vários ministérios na igreja e todos eles também investem, têm investimento e há um custo para isso. Mas eu fico feliz porque é o seguinte, nós temos aqui, graças a Deus, líderes que estão dispostos a pagar o preço do discipulado, fazer novos discípulos para Jesus, mas acima de tudo preparar um povo para a volta, para a breve volta dele. Pastor Fabrício, como que você vê isso diante do nosso ministério jovem? Olha, eu acho que acho que até pegando o contexto da lição aqui, a gente percebe Jesus fazendo algumas coisas que são aparentemente estranhas, né? Porque depois de um milagre como esse, né, a gente ouve dele dizendo assim, ó, não conte para ninguém, Ei. não fala para ninguém. Não faz muito sentido, né, depois de fazer algo extraordinário como aquele ali. Mas contar ou falar de Jesus aquilo que ele não pediu para falar é pior ainda. Que era o caso da orientação dele aqui. Eu não quero que vocês falem, porque a conotação do que eles tinham de Messias, né, era muito, ela era muito deturpada, né? O Messias político, alguém que veio ali para derrubar Roma e tal, etc. E às vezes também, agora puxando para a sardinha aqui do Ministério Jovem, né, os jovens eles tinham tentado a vender uma imagem de Jesus que Jesus nunca pediu para a gente compartilhar. Né? Uma verdade, uma imagem do que Jesus, por exemplo, não, se você seguir a Jesus, você não vai ter nenhuma dificuldade, você vai estar sempre com a maioria, você vai estar sempre do lado daqueles que vão ganhar sempre, que não vão ter nenhuma dificuldade, não vai ter problema de namoro, né? Não vai ter crise de ansiedade, você não vai ter nenhum tipo de doença, um diagnóstico ruim. Um dia desse, sempre tem um garoto de 14 anos com leucemia, não, ele também adoece. O outro garoto, um diretor de jovem, tiveram que tirar ele aqui de São Paulo e levar para o interior. Tava com depressão, síndrome do pânico, cara jovem. Então, as pessoas que seguem a Jesus, elas não têm imunidade aos problemas, né? Jesus não queria que eles vendessem uma ideia do que ele não veio ensinar. Então, não conte ainda que eu sou o Messias. Mas teve lá, um pouquinho mais na frente a lição vai falar sobre isso, mas teve horas que não, que ele entrou mesmo e falou, eu sou o Messias mesmo. Só que antes de vocês saberem por convicção, interessante, né? Porque quando ele pergunta para os discípulos, quem eu sou? Ele não pergunta se quem eu sou e na teoria como é que é, não. Depois de tudo que vocês viriam fazer, quem eu sou para vocês? Aí esse era um estágio, né? Reconhecer quem era Jesus. E Pedro reconhece isso. Você percebe nitidamente na experiência de Pedro que ele, depois de negar Jesus, Jesus também vai lá, igual fez com o cego, pegar na mão dele, lá nas margens do rio. Por que você voltou a pescar? Vamos conversar de novo aqui. Aí pergunta, você me ama, você me ama, você me ama. Desce até o nível de Pedro para poder... Eu aceito o teu gostar, viu? Mas tem um detalhe, você agora vai ter que subir o nível do discipulado. E antecipou para Pedro, Pedro, é o seguinte, ó, você vai um dia para o lugar que você não quer ir, não. Que nem eu. O nível tem que crescer, né? Então, eu falando agora para respondendo a sua pergunta, pastor Leonardo, acho que eu falei para jovens, eu preguei uma semana atrás aí sobre isso, o discipulado precisa e requer crescimento, desenvolvimento, maturidade, a visão mais ampla, mais clara sobre o plano de Deus, né? Para a minha vida. Então, eu acho que quando a gente pensa em discipulado, em seguir Jesus de perto, isso não tem nada a ver muito com idade. Eu conheço muita gente que tem muita idade na igreja, mas é pior do que o menino, espiritualmente falando. Brigão, briga por posição na igreja. Fala em discipulado, né, um cara experiente, ele não quer passar o bastão pro jovem que tá vindo depois dele, ele quer morrer naquela cadeira. Umas coisas assim, muito estranhas, não tem nada a ver com o discipulado de Jesus, né? Nada a ver. Então, e hoje vende-se muito essa ideia de um Jesus, né, triunfante em tudo. Não, cara, às vezes não desse mundo não vai ter problema. Se ele sofreu,
Olha, se ele falou que o servo não é maior do que o seu senhor, então o caminho também aqui vai passar por momentos de dificuldade também, de problemas, né? De limitações, mas com Jesus a gente pode enfrentar tudo, porque da mesma forma que ele venceu, ele promete também vitória, né? Então, esse crescimento de que nesse mundo vai ter dificuldade, sim, mas com Jesus a gente tem solução para tudo, até para a morte. Então, é esse tipo de visão mais clara que Deus espera que a gente tenha, para a gente não ter dificuldades. Vou na faculdade, beleza. Cara, você entendeu que há um preço para você ser fiel a Deus na faculdade? Ah, eu quero muito faculdade. Tá bom, mas tem um preço, tá disposto? E além de estudar. Então, você está disposto a manter firme seus princípios? Eu quero um casamento da hora, mas está disposto a esperar para o casamento? Então, então, essas coisas que Deus espera que a gente veja mais claramente e tem que envolver crescimento. Eu acho a experiência do cego, a experiência de Pedro, acho que é o que eu consegui extrair para mim também. Doutora, e lá no seu consultório, será que tem alguma coisa que é diferente da vida espiritual aqui que nós estamos apresentando? A nossa vida ela é marcada por processos, né? Desde quando a gente nasce, nós temos período para tudo. A Bíblia fala há tempo para tudo por causa dos processos. Então, quando eu recebo no consultório, eu também recebo a mesma coisa. A criança, ou ela não fala, ou ela tem trocas na fala, ou gagueja, e os pais querem, em quanto tempo? Me fala em quantas sessões, né? Puxa, Você se vai eu resolver. soubesse, eu entendi. ficaria rica. Colocaria ali no meu Instagram, lá, em tantas sessões, né? Seria um prazer para mim, né? Então, as pessoas não querem o processo, porque tudo envolve um preço. Não existe almoço de graça, não é isso, gente? Alguém paga essa conta, Verdade. né? Então, assim... Eu sei quem pagou a conta hoje, hein? eu também sei. Brincadeira. Então, não tem almoço de graça. Só que, infelizmente, a era que nós estamos vivendo é a era da velocidade. O diabo é muito sábio, né? Você não aguenta nem escutar seu amigo na velocidade normal. Agora você põe no 2x. Então, assim, ninguém aguenta processos. Eu estava num evento de empresários, e os empresários, uma empresa para funcionar, incrível, a gente foi para o âmbito espiritual, falamos de igreja, falei aqui do consultório, da área de saúde, agora na área de negócios, tudo tem processos. Mas as pessoas não respeitam os processos e cada vez mais elas continuam com os mesmos problemas. Né? Aquela frase que o problema não vai embora até que você aprenda com ele, né? Então, a gente precisa respeitar e entender o processo primeiro na minha vida, né? Então, Deus, assim como trabalhou com os discípulos, é fácil a gente olhar para os discípulos e falar, mas olha como eles comeram bola. Que isso? Estava do lado de Jesus. Mas às vezes não. Eu creio que todos os Do dias mesmo jeito. nós estamos a mesma coisa, às vezes comendo bola, porque nós não estamos respeitando o processo. A gente quer dar um jeitinho brasileiro para ajudar Deus, né? E aonde que nós entramos o extremo de Jesus, né? Ele vai para o monte para orar, para ir para a multidão depois. Quando a gente não passa pelo processo, a gente quer pular etapas. E Jesus, ele deixa bem claro que não tem como você pular etapa com Deus. Se você não estiver interligado com ele através de jejum, oração, estudo da palavra, não tem como você alcançar aquilo que você precisa para a tua vida sem você passar por esse espaço. O sucesso do ministério de Cristo foi a forma como ele tinha comunicação com Deus. Uhum. E como que esse exemplo que Jesus nos dá do monte à multidão, ele tem que ser algo real para nós nos dias de hoje. Não é uma falácia, é uma realidade. Como que a gente pode colocar de uma forma prática para o pessoal entender esse contexto, o que aconteceu com Pedro, Tiago e João ali, diante de Jesus, quando Jesus recebe a visita de Moisés, de Elias? O que isso demonstra para nós nos dias de hoje? Pode ficar à vontade, não precisa ninguém sair brigando para poder falar primeiro. Sério? Então tá bom. Essa parte aqui do monte eu creio ser muito importante, e ela está registrada ali em Marcos capítulo 9. Jesus, em primeiro lugar, ele sobe ao monte, mas ele não sobe ao monte com todos os seus discípulos. São apenas 3 discípulos. Isso daí é um ponto importante, principalmente porque vai acontecer na próxima lição, na lição de quarta-feira.
né, quando a gente chega lá. Houve algo aqui entre os próprios discípulos. Então, ó, Jesus deixa 9 e Jesus sobe com 3 discípulos. E aqueles 3 discípulos ali, eles são transfigurados diante de Cristo. Jesus, antes de começar o capítulo 9, ali no capítulo 8, finalzinho, ele começa a dizer o seguinte, ou até no 9:1, não tô bem, não recordo direito agora, mas ele diz o seguinte, assim, ó, alguns dos que estão aqui não vão passar pela morte sem antes ver o reino. E aí, logo em seguida, diz que 6 dias depois, se não me falha a memória, Jesus agora sobe ao monte, leva 3 junto com eles, e ali naquele momento Jesus é transfigurado diante deles. E aí Jesus tem uma roupa diferente, ali fica a roupa branquinha, alva, aí aparece ali junto Moisés, aparece junto Elias ali, e é interessante que neste momento ali, quando Jesus é transfigurado diante daqueles discípulos, os outros discípulos eles estão na parte de baixo do monte, tentando expulsar um demônio ou tirar um espírito imundo de um jovem, e eles não têm poder para isso, não têm poder para isso. E na verdade eles estão ali discutindo, inclusive, com os escribas, é o que diz a Bíblia. Então esse momento para mim é importante, o monte, nós temos aquela comunhão com Cristo, a gente estar junto com Ele, para que quando a gente vai junto à multidão, assim como Cristo foi junto à multidão, a gente tenha poder do céu, do alto, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu acho importante isso daqui. Primeiro, você tem que ir no monte, tem que subir, você tem que estar junto com Cristo. Você tem que ser ali junto com Cristo, buscar força e poder para que quando chegue a multidão, você possa cumprir o seu discipulado da melhor forma possível. Pastor Fabrício. Olha, não existe, assim, a Bíblia não tem contradições, né? Quando você lê ela rapidamente, ou sem respeitar o contexto, quanta gente já não se pegou pensando nisso, mas como é que é? Então Pedro, Tiago e João não iam morrer, né? Iam ficar vivos até a volta de Jesus, né? Que reino é desse que ele estava falando, né? Uhum. E até a lição começa falando sobre isso, né? Deus descortinando diante da gente o que é o reino dele, né? O que é discipulado? Discipulado é seguir o caminho de Jesus e ir até a cruz, né? E agora aqui no Monte da Transfiguração, nós encontramos aqui Pedro, Tiago e João tendo um vislumbre sobre quem de fato Jesus era. Lembra que a primeira etapa do livro é só para isso? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E agora ali a revelação máxima que um ser humano poderia ter de quem é de fato Jesus. Quem é Jesus? Ele é Deus, cara. Olha quem eu sou de verdade. E é interessante, né? E olha como serão de verdade aqueles que um dia me seguiram. Aí mostra Elias, né? Mostra também Moisés. Olha quem respeitou o processo. Quem respeitou o não de Deus lá e só viu só Canaã e não entrou. Olha como é que vai ficar. Olha Elias aqui, como vai ser também. Só que tem um processo para isso. E aí eles tiveram noção do que era isso, né? Ver isso antes de morrer, eles tiveram noção de ver o reino de Deus. E é interessante porque nós também temos esse acesso, né? O mesmo que eles tiveram, mesmo não estando lá com eles, né? Nós temos, através de uma vida de comunhão com Deus, de oração, de contemplação sobre quem Deus é, Deus nos permite vislumbrar aquilo que já está diante da gente, né? Dele, sobre quem é ele e sobre quem a gente vai ser, definitivamente, quando a gente estiver na glória eterna com ele, né? E Jesus queria que ele tivesse essa noção, né? Eu fico tentando imaginar Pedro, Tiago e João, quando Jesus desce, viram ele como ele era de verdade, descer lá e viram aquele homem lá sofrendo, o filho endemoniado, o pai também cheio de incredulidade, o pai também começa a perceber que a bronca não era só o filho, também não era só os discípulos, né? Os discípulos estavam lá também discutindo sobre quem era o maior e tal, mas eu fico imaginando como estava mais ampla a visão de Pedro, Tiago e João por terem visto quem Jesus era. Antes eles viam Jesus atuando, né? Mas ficou ali, velado. Agora não. Eu fico tentando imaginar a visão deles agora vendo Jesus atuando e percebendo e concluindo, rapaz, se eles tivessem noção de como a gente viu ele, porque Jesus pediu, não pode falar, viu? Não fala ainda não. Igualzinho falou com você agora, é só de vocês, tá? Na hora certa vocês vão poder falar. E ele tinha um propósito, né? Depois que ele morresse, imagina eles sentados agora, sabe aquele dia lá que estavam brigando lá embaixo? Naquele dia a gente viu ele, como ele de fato era. Imagina o quanto isso foi forte para a experiência deles. Então, às vezes a gente tem até, a lição até mencionou, por que a gente deve às vezes não falar tudo para as pessoas, né? A gente falar às vezes de coisas espirituais para algumas pessoas, achar que é bobagem. Não, Jesus tem poder para expulsar um demônio. A pessoa às vezes não vai entender, isso é bobagem, isso é coisa de, né? É uma questão só meramente humana, é uma questão de epilepsia, isso nem existe. O diabo nem existe, né? Os demônios não existem. Só quem tem uma experiência com Jesus pessoal tem noção do conflito entre bem e mal, né? E a gente percebe claramente, né, que Jesus ele atua e permite os discípulos aquele pai, né? Aquele pai que estava também naquele contexto do monte ali, ver o poder de Deus, né? E dá um grito, né? Acho que esse grito, o monte, né, e a multidão tem essas coisas lindas, né, de Deus se revelar pra gente.
Ele se revelou para os discípulos, mas também se revelou para aquele pai que queria, né, um milagre. Ele pede, ele reconhece. Senhor, na realidade, meu filho também não foi curado até agora, apesar dos seus discípulos, né, poderiam ter feito algo pelo meu filho, é porque eu também não acredito. E achei legal a lição de destacar isso, que o pai gritou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a ter uma noção do teu poder. E disse que quando ele pediu por isso, o milagre aconteceu, né? Porque o garoto foi libertado. Então eu acho que o monte ele deve ser um lugar, falando do monte especificamente aqui, o monte da comunhão com Deus, deve ser um lugar da gente reconhecer que a gente precisa de fé. A gente precisa crescer, a gente precisa ter uma visão sobre quem de fato Deus é e do poder que ele tem, né? E ele demonstrou isso na experiência daquele pai e daquele garoto. Eu acho que Jesus, ele se mostrou a glória dele no monte, e essa mesma glória seria demonstrada, foi também lá no pé do monte, e também foi demonstrada na cruz, né? Quando ele se revela como de fato veio fazer o que ele de fato veio fazer, que é entregar a vida dele pela gente. E acho que essa compreensão que nós temos que ter de Deus, né? De um Deus que é capaz de fazer o inimaginável para poder nos salvar, como foi com aquele garoto, com aquele jovem, com aquele pai. A cruz é a revelação máxima disso. De todos nós, não importa a nossa idade ou onde a gente esteja, a gente precisa pedir a Deus fé para a gente ter uma noção mais ampla sobre quem Ele é. E como somos discípulos, né? Onde será que eu estou? Num monte ou discutindo lá embaixo? Né? O que eu vou fazer no sábado na igreja? O que eu posso fazer? Tá. Não que a gente não tenha que planejar, mas onde será que nós estamos, né? Que discípulo eu sou? Aquele lá de baixo ou lá em cima, no monte? Eu tô me apegando à presença de Deus ou aos problemas? Porque às vezes a gente fica rodeado tanto pelos problemas, a gente já acaba se esquecendo de qual é a verdadeira essência da vida de um cristão, né? E diante de tudo isso que a gente vai analisando, quando nós vamos para a lição de quarta-feira, a discussão pífio entre os discípulos. Quem vai ser o maior no reino? Quem vai sentar à direita? Quem vai se sentar à esquerda? E Jesus ali na frente. Para quem vai ser o maior, tem que ser o menor diante de todos. Às vezes a gente não entende alguns propósitos. A lição ela faz uma pergunta que eu achei maravilhosa aqui na nota de rodapé. A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo? Qual das duas nós temos buscado? Como nós podemos trazer isso para os nossos professores, pastores e doutora? Qual o tipo de grandeza que a gente tem buscado na vida? É a do mundo ou é a do céu, da eternidade? Cara, eu acho assim que a gente está muito mais parecido com os dilemas que eles enfrentaram no passado do que a gente imagina, né? Porque eu acho legal da Bíblia como a gente olha aqui, como a gente consegue se enxergar, né? E a gente vive nesse dilema, né? Porque Jesus vem apresentar um reino que não tem nada a ver com o nosso, cara. Não tem nada a ver. E a gente insiste em querer trazer elementos para o reino de Deus que não tem nada a ver com o nosso, né? Essa nossa briga constante, né? Sobre quem manda, sobre a posição, sobre o status, né? Essa questão de querer ter autoridade para ter autoridade sobre os outros, né? Não ter uma autoridade de vida, né? Que eu tenho uma vida coerente, que o pessoal reconheça que eu tenho essa autoridade, né? Que é o único que eu posso mudar sou eu, não é o outro, então, né? É um negócio muito estranho, né? Então, quando Jesus fala assim, ó, quem não morrer para a sua vida não vai ganhar a vida eterna. Aquele que ama mais a sua vida do que a cruz, ele não vai ter vida eterna. Não vai viver para sempre. Então, aquele que perde a sua vida aqui, a sua forma de viver aqui, a mentalidade que esse mundo estabeleceu sobre nossa vida, nossa forma, esse ciclo que existe nesse mundo. Quem perder isso aqui, quem não decidir perder isso aqui, não vai ter direito à vida eterna. Mas aquele que insistir em ganhar essa vida aqui, em fazer tudo para ter essa daqui, é capaz que perca essa e a outra. Porque esse tipo de vida egoísta, essa vida que a gente vive em torno dela aqui, ela é muito passageira e ela é muito fútil, e ela não vai levar a lugar nenhum. E Jesus tá falando assim, olha, você quer ser grande mesmo, cara? Você quer ter uma vida relevante? Quer ter uma vida que tenha significado? Então sirva. Então, porque maior no meu reino é o que serve. Então imagina, é uma quebra de
Para o paradoxo, né? É um Era, paradoxo, era né? muito difícil, cara. E é o que a gente enfrenta hoje também. É. Na igreja, fora dela, na família, no casamento, nas nossas relações, né, de amizade. É a mesma coisa, né? As pessoas acham loucura quando eu compartilho alguma coisa com amigos. Como assim? Na sexta? Você vai fazer? Ah, mas tem a ver com igreja. Não, mas é na minha casa. Os amigos, a gente faz um culto, que é o pequeno grupo. Não, mas é coisa de igreja, né? Aí, no sábado. Aí, que horário? Ah, a manhã toda. Como assim a manhã toda? Aí, no domingo. Ah, não, sábado à tarde. A gente leva as crianças no aventureiro. Mas caramba, é sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo. E às vezes eles não entendem que a gente faz aquilo com tanta alegria, que é o nosso final de semana super feliz, né? Mas para eles, muitas vezes, parece que é um fardo, né? Mas é o que a gente ama, né? É o preço que a gente estava falando, né? Verdade. Aqui é interessante, eu até comecei a falar lá, é o seguinte, ó. Imagina que 3 discípulos sobem ao monte, 9 ficam lá embaixo. Aí Jesus faz a cura, diz, olha, vocês são incrédulos, aquilo todo, esse tipo aí de castas, né? Quando tá falando sobre isso, só pode sair como de jejum e oração. Aí termina essa partezinha aqui, aí começa uma outra parte. Jesus, ele agora sai, ele estava lá, né, naquela região de Cesaré, ele sai agora e ele começa a ir para Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Provavelmente aqui era a casa de Pedro. Ele chegou lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Nesse caminho, os discípulos, eles começaram a ficar para trás. Foram ficando para trás e cochichando. É que nem aquele negócio quando a criança, não sei se você já viu, quando a criança começa a fazer um negocinho, ela fica silenciosa, sabe? A criança tem que fazer Esse era o do barulho, então. perigo. Fez uma coisa, pode Criança saber que ela tá quieta, fazendo tá pronta? alguma coisinha tá fazendo, sabe? Alguma coisinha. E os discípulos também, conversando baixinho e tal. A ponto de quando Jesus chegou em casa, disse, olha, eu queria só saber o que vocês vinham conversando pelo caminho aí. Em outras palavras, eu estava tão distante de vocês cochichando ali, só quero saber. E a Bíblia diz que eles guardaram silêncio naquele momento. Porque pelo caminho, eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o melhor. Provavelmente, agora é uma questão pessoal minha, é o que eu acredito. Aqueles discípulos, quando eles estavam, os 9 que ficaram lá embaixo do monte, que estavam discutindo com os escribas, eles estavam tão preocupados porque tinham 3 discípulos lá em cima do monte e eles não estavam lá junto com Jesus, e talvez, por que eu não estava lá? Que eles não tiveram, eu digo assim, ó, poder, coloca entre aspas, né? Mas poder para sequer expulsar o demônio daquele menino. E eles já tinham feito isso antes. Como que eu sei que eles já tinham feito isso antes? Jesus, juntamente com os seus discípulos ali, ele enviou os discípulos de 2 em 2, e aí eles retornam para Jesus e falam, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu poder. E Jesus, olha, não fica feliz por isso. Fica feliz porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Então, eles já tinham feito aquilo, e naquele momento eles estavam sem poder do céu para poder expulsar aquele demônio. Porque muito provavelmente na cabeça deles estava dizendo, aqueles 3 lá vão ser os primeiros no reino, eu tenho quase certeza disso. E eu queria estar nesse reino também. Um pai sofrendo, agonizando ali. Um pai com a filha. sofrendo, pedindo ajuda. E eles não conseguiram, você percebe? E aí vem aqui a partezinha aqui da lição, né? E aí Jesus dizendo, tá bom, então, ó, você quer ver uma coisa? Ó, vem aqui. E trouxe uma criança. E aí Jesus agora começa aqueles paradoxos dele, né? Ó, quem quer ganhar a vida vai ter que perder. E agora Jesus, ó, quer ser o primeiro, então você vai ter que ser o último. Se você quer ser agora o primeiro lá, o servo, você vai ter que servir. Eu acho interessante quando Jesus usa essa palavra servir também. Existem 2 palavras no grego para servir, para servo. Uma delas é doulos, que é um sentido de servo como escravo. E a outra delas é diáconos, que aí vem a palavra diácono. E eu acho interessante que Jesus usou essa palavra. Ele usou assim, ó, você vai ter que ser um diáconos, você está disposto a servir. Aquele que serve. É aquele que serve. E essa palavra diácono é uma palavra que, no original grego ali, ela é uma palavra neutra. Ou seja, ela pode ser usada tanto para masculino quanto para feminino. Pode ser um diácono ou uma diaconisa. Tu quer ser o primeiro? Então sirva os outros. Ajude os outros. Faça diferença na vida dos outros. E então você vai ter um lugarzinho lá no céu. Então eu acho interessante o que Jesus fala. Jesus, ele realmente quebra esses paradigmas. Jesus cria uns paradoxos interessantes aqui para mostrar que se a gente realmente quiser pagar o preço do discipulado, a gente precisa servir. E aí ele diz, ó, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aquele que quiser vir após mim, então nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga o mesmo caminho. Discipulado acho que, se você pudesse dar algum conceito, são vários, né? Mas eu fiquei pensando na tua fala aqui, é você ficar se perguntando o que é que Deus valoriza? Com o que é que Deus se importa? O que é que Ele espera de mim, né? O que que arrancaria, o que Deus espera que eu faça, que arrancaria um aplauso do céu. Então a gente, talvez, se a gente ficasse mais focado nisso, a gente teria mais êxito no nosso crescimento como discípulo de Jesus, né? Porque a gente está tão preocupado em seguir o fluxo normal, né, desse mundo, poder por poder, né?
não poder para que o nome de Jesus seja exaltado, né? Para que Jesus seja glorificado, né? Diz que nossas obras não existem para nossa salvação, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o propósito das obras de serviço, né? De salvação. E é interessante porque que eu me vejo muito nisso aqui, né? Porque a gente fica o tempo todo, por que fulano não eu? Por que fulano está em tal lugar? Que currículo ele tem para isso? Aí Pedro estava depois de passar por todo aquele processo de negação e tal, depois de responder as 3 perguntas de Jesus, né? Você me ama, você me ama, você me ama? Aí Jesus diz para onde é que ele vai, né? Olha, você vai para um lugar igual uma criança, ser levado para um lugar que você não vai querer ir. E aí o João fala, estava se referindo à sua morte, né? Que ele morreria também. E aí eu fico impressionado, porque a mesma discussão aqui, que ele nem deveria ter, porque ele tinha subido no monte para ter transfiguração. Com o João! Verdade. Aí ele pergunta, mas Senhor, eu sei, vou morrer e tal, mas e quanto a este aí? E João? Assim, você não tem nada assim para orientar para ele, não, assim, não vai morrer também, não, assim, mas só eu vou morrer. E aí de novo Jesus fala assim, eu acho legal, porque assim, na linguagem mais culta da Bíblia, dependendo das traduções, a gente não vê tanto isso, né? Mas eu imagino Jesus assim, olha, Pedrão, nada da sua conta, velho. Irmão, até agora você ainda quer saber o que vai ser com a vida dos outros, depois de tudo que já teve entre a gente. Então, fica no teu aí, foca no teu, cara. Para de ficar preocupado com a vida dos outros. E eu acho isso lindo, né, na experiência de Jesus, porque, aliás, no Evangelho, porque ele faz questão de mostrar essa luta que a gente tem de entender o que Deus acha importante para a nossa vida, para o nosso crescimento. Esse crescimento pessoal, individual, que ele quer que a gente tenha, para que a nossa vida seja uma inspiração para outros, não ficar preocupado com a vida dos outros, né? Com o que Deus vai fazer na vida dos outros, né? Porque Deus aquele milagre para a vida dele, ou aquela libertação, ou aquela bênção, por que não para mim? Tem nada a ver com o discipulado isso. Então, essa pergunta, quem é o maior, ela é muito recorrente na nossa experiência diária, e que a gente, sei lá, que a gente entenda e valorize o que é grandeza para Deus, né? Que acho que é o mais importante. E que a gente aplique, né? De cuidar da minha vida. Eu já tenho tanta coisa para me analisar, para mudar, né? E quando a gente vê, tá olhando para o outro. Mas a psicologia explica sobre isso. Uhum. O olhar para o outro é negar olhar a si próprio. Por isso que é tão mais fácil a pessoa que fala do outro, que está focado no outro, casamento, relacionamento, porque ele... Nananana. Então, a frase que é falada até em grupos de apoio, ela é muito forte. Nada muda se eu não mudar. Né? Então, eu preciso mudar. E aí existe um efeito em cadeia. Né? Quando eu mudo, as pessoas percebem a minha mudança e as pessoas respondem à nossa mudança, né? Interessante que a afirmação de Jesus é justamente isso, né? Quem não negará a si mesmo, né? E tomará a sua cruz, basicamente, não é digno de mim, né? De me seguir, né? Quem não se mudar, né? Quem não se transformar. E Jesus faz isso com o exemplo da vida dele, né? Não espera os outros mudarem, né? E é onde que a gente Ele entra vai na até o lição de limite. quinta, né? Sim. E Jesus ele começa a falar, não sirvam de pedra de tropeço, cuidado para não ficar olhando o cisco no olho do teu irmão enquanto você tem uma trave no teu. Aqui eu achei o tema da lição, o homem saudável no inferno. Se tua mão te faz pecar, tire. A lição ela faz um adendo que eu acho muito interessante. O pecado deve ser levado tão a sério que seria melhor perder a mão, pé ou olho do que pecar. Imagine se nós tivéssemos essa concepção. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão tá te fazendo pecar, arranca. Será que... Já era cego, sem mão, sem pé. Não, Zé é um monte de gente amputada pro mundo inteiro. Agora, a grande questão é que as pessoas confundem questão de liderança com o senso de querer vigiar a vida dos outros e querer ditar regras e normativas na vida das pessoas. E, na verdade, a liderança é para poder você ser útil na vida dos outros. E não para você ser um inútil no contexto de você fazer com que a vida da pessoa se complique cada dia mais porque você está a liderando. Como que nós podemos fechar a lição nesse contexto? Um homem saudável no inferno, pastor César. Olha só, eu acho interessante isso, né? Porque a própria lição já usou no título aqui, né? Que usou para quinta-feira uma pitadinha de humor, né? O homem saudável no inferno
e o homem amputado, vamos dizer assim, no céu. Parece que já está meio contraditório. Legal, boa Já está analogia. contraditório aqui, né? Mas, assim, a lição, ela trouxe algo bem interessante, ela falando o seguinte, ó, que a lição, ela tem 3 expressões importantes aqui, e as expressões é o seguinte, ó, levar a tropeçar, a expressão fogo e a expressão sal. E aí essa parte de levar a tropeçar, é isso que estava, na verdade, o sentido ali. Ele está dizendo, ó, quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos aqui, ó, seria melhor você, assim, colocar uma pedra, né, no pescoço e se atirar dentro do rio. Esse seria o melhor para você. Porque ele está dizendo, porque o que espera você é o quê? É o fogo, é o fogo. E aí eu acho interessante também quando ele coloca a questão do sal, porque é o seguinte, dizendo, ó, se o sal perder o seu sabor, para que serve um sal então, se o sal não serve para temperar, né? E aí a gente muitas vezes tem que ter essa ideia de que a gente tem que tomar cuidado também com os irmãos. Tem gente que diz assim, ó, não, o que eu faço da minha vida é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. É problema meu, eu ajo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser e pronto, ninguém tem nada a ver com isso. Que a salvação é questão individual. Mas não é bem assim. Jesus está dizendo que a gente muitas vezes pode fazer o outro pecar. O outro pecar, o outro tropeçar. E se a gente fizer isso, ele diz, olha, é melhor você então colocar uma pedra no pescoço e atira de uma vez, do que fazer um desses pequeninos pecar. Então essa parte aqui, eu creio ser muito importante pra gente. E aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, e se teu olho faz você então aí pecar, tira ele fora, é melhor você entrar no céu. Então a gente tem que tomar cuidado também, para não entender que, então quer dizer que tem essas questões de céu, de inferno, e aí tem pessoas que às vezes fazem uma alegoria, né, disso tudo, né? E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que no céu a gente vai ter pessoas amputadas e no inferno vai ter pessoas saudáveis. Não está também querendo dizer que a gente, quando é melhor do que pecar, você fura os teus olhos, então, você arranca a mão. Ele estava usando, na verdade, ali uma ilustração, dizendo, ó, seria melhor se isso acontecesse. É melhor do que isso acontecesse. Porque, na verdade, Jesus está dizendo que ele leva muito a sério essa questão de fazer um líder espiritual, principalmente, fazer uma pessoa pecar, tropeçar, cair. É a gente perder o sal, sabe? De não ter mais empatia pelos outros, de não ter mais amor, carinho, cuidado, que é tão importante, viver em paz com as pessoas. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque o fogo de Malaquias, ele é forte. E é bem a realidade que a gente vive hoje, né? Assim, vindo para cá no trânsito, você já vê falta de empatia. Sem dúvida. As pessoas não têm muito amor ao próximo, até da própria família. Então, assim, a gente já vive esse momento que a gente precisa realmente olhar mais para nós, né? Sem dúvida. Achei legal da lição aqui. Pior do que pecar é fazer alguém pecar. E Jesus leva muito a sério essa realidade de que alguém que deveria ser um servo, deveria ser um discípulo, deveria ser alguém ter consciência de que seguir Jesus é morrer para o próprio eu, todo dia, é andar no caminho que Jesus andou, né? Viver uma vida de serviço, de sacrifício, mesmo próprio daquilo que você sabe que não é vontade de Deus, como era o caso de Pedro. Tínhamos um deturpado que Jesus iria fazer, né? E nós também temos, né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, que Deus leva muito a sério essa questão daquilo que a gente faz e também daquilo que a gente faz e que afeta os outros. E ele falou assim claramente, olha, se alguém fizer um dos meus pequenos pecar, vai ter consequências. Para você, e o mais triste para outras pessoas que deveriam ter em você um modelo, um testemunho, né, do que é de fato me seguir. E aí eu achei legal essa questão dessa parte aqui da lição, de dizer que, olha, para de pensar nesse negócio de imaginar um céu com pessoas que se mutilaram, ou de um inferno que não tem fim nunca, que fica o pessoal queimando, sofrendo, ranger de dentes ali e tal. Não, as consequências do que vocês fazem aqui na Terra, da escolha que você decidiu seguir, do caminho que você escolheu, vai ter um resultado eterno, para o bem ou para o mal, para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, qualquer coisa que você negar aqui para me seguir, você vai ter consequências eternas. E eu vou recompensar. O que você decidiu não negar aqui e não deixar, acredite, vai ter também consequências eternas. E você não vai gostar. Então, melhor você escolher aqui. Decida aqui. A hora de escolher é agora. Não é no céu ou no inferno. É agora. Então, é um chamado, acho que é um chamado de Deus para a gente diariamente, da gente viver como quem quer ir para o céu agora, né? Da gente ter uma consciência de que a gente como líder, e quando falo líder, não estou falando só de um cara, numa função, num cargo, um professor de escola, não, como o chefe da minha casa, como pai, como amigo, como irmão, colega de trabalho, né?
no trânsito, né? Um cara que eu tô ali, só porque eu não conheço, o cara tá me atendendo, o cara me tratou mal, eu vou tratar mal também. O cara me conhece mesmo, né? Ele nem sabe que eu sou pastor, sei lá. Não, irmão, tem que viver agora, o esquema tem que ser agora. E negar-se agora, para você ter a vida plena lá na frente. Amém. Para ser o maior no reino dos céus, a gente tem que ser o menor aqui na terra. E, principalmente, eu tenho que dar o exemplo de tudo isso. Querido professor, às vezes você está olhando para mim, para nós aqui, pensando assim, poxa, pastor, então o senhor quer dizer o quê? Faça o teu melhor. E o teu melhor é para Deus, não é para as pessoas. Todos nós devemos satisfação a Deus, mas também devemos a comunidade a quem nós convivemos ali. Hoje, para você ser o maior, você tem que ser o menor dentro da sua classe. Ensinando o seu aluno, estando com ele, orando com ele, o servindo naquilo que ele precisa. Então, faça o teu melhor para o Senhor, que eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas e maravilhas para realizar na tua vida. Queridos, chegamos ao fim da lição. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Professora, doutora Renata, professora também, porque é pedagoga, né? É uma pedagoga. Pode orar para nós nesse momento, para terminarmos Claro. com a bênção do Senhor? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito, muito obrigada, Senhor, por nos guiar neste estudo, nos iluminar. Esteja com todos que estão agora, nesse momento, assistindo, também capacitando para que possam compartilhar, estudar a lição na sua igreja, nas suas casas, com outras pessoas. Senhor, nos ajude, ó Pai, a sermos verdadeiros discípulos de Ti, Senhor. Amém. Guie nossos passos no caminho rumo ao céu. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Muito obrigado, pastores, professora, doutora Renata. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, o ministério de vocês. Amém. E a você, professor de Escola Sabatina, nosso aluno, muito obrigado por estar conosco ao longo desse programa. Um grande abraço, fique com Deus e tenha uma semana abençoada por Jesus em sua vida. E até semana que vem, se Deus quiser.